Fala meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo. Já quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar e vamos junto aí galera, dominar o mundo. Vamos levar a psicanálise para o mundo, para as pessoas conhecerem e vamos transmitir cultura. Meus amigos, hoje eu venho aqui para dois tópicos que eu acho que é muito importante a gente entender dentro da psicanálise. O primeiro tópico se refere às faculdades de psicanálise que está surgindo aí pelo nosso Brasilzão. Como vocês que me acompanham aqui já devem saber, ou talvez vocês não saibam ainda, eu vou falar, a formação de um psicanalista, ela não se dá de forma tradicional. Como assim? Não se dá dentro de uma instituição. É claro que você pode sim buscar uma instituição para você entender os caminhos da psicanálise, mas há uma máxima dentro da psicanálise que o analista ele se forma no divã. Ou seja, a formação do analista se passa através do seu próprio processo de análise. A partir do momento que ele passa pela análise pessoal e com isso ele vai sentindo a psicanálise na pele, e aí ele vai fazendo o seu processo de formação. Claro que essa é só uma parte dessa formação, sendo estruturada a psicanálise em um tripé, que são 3 partes. A primeira, como eu falei, é você estar no divã, você passar pela psicanálise. A segunda seria você ter ali uma supervisão, né? Ou seja, psicanalistas mais experientes irão te ajudar nessa caminhada, irão te orientar conforme os casos vão surgindo. E a outra parte que é tão importante quanto as outras, que é a formação contínua de um psicanalista. E é sobre essa formação que vai ser um pouquinho do nosso foco aqui hoje, referente a essas questões das faculdades que estão surgindo. Bom, desde a época de Freud, vamos voltar para Freud de novo, porque ele é a base, né? Então a gente sempre vai ter um pouquinho de Freud, um pouco da história, para a gente entender o contexto atual. Então, voltando a Freud, ele teve um certo imbróglio, né? Olha que palavra bonita. Ele teve um certo envolvimento com a justiça, até que faz ele escrever um texto que é sobre análise leiga. O que acontece? O que aconteceu nesta situação? Tinha um dos pupilos de Freud, né, um amigo de Freud, que ele estava atendendo as pessoas como psicanalista. Só que até hoje ali na Alemanha, se eu não me engano na Áustria também, que foi onde Freud viveu, né, a psicoterapia, eu posso estar enganado, mas eu sei que na Alemanha a psicoterapia ela é restrita apenas para psicólogos e médicos. Uma pessoa que se forma em outra área e queira atender como psicoterapeuta na Alemanha estará fazendo isso contra a legislação daquele país. Só que na época de Freud ainda não tinha nada delimitado desta forma. Então, quando esse amigo de Freud começou a atender, ele foi acusado de exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque como Freud era médico, então a psicanálise estava vinculada à medicina. Ela não é uma especialização da medicina, mas por Freud ser médico e por muitas das formas de terapia que existia lá ser praticada por médicos, a psicoterapia estava de certa forma vinculada à medicina. Então Freud ele faz esse texto e ele vai dizer o seguinte: olha, a psicanálise ela é uma ciência leiga. O que quer dizer isso? Quer dizer qualquer um pode sair fazendo psicanálise? Não. O leigo aqui só está se referindo que ela não é vinculada à medicina. Ou seja, você não precisa ser médico para ser psicanalista. E hoje a gente pode ampliar esse debate, porque hoje quando você pensa em terapia, você pensa em psicólogo. Então, para você ser um psicanalista, você não precisa ser um médico ou um psicólogo. Freud já queria que a sua ciência não tivesse vinculada a outra área para que ela pudesse se expandir como uma ciência em si, né? Que a sua teoria ela não fosse engessada por outras teorias.
Então, por isto, né, Freud manteve a psicanálise longe dos bancos de uma universidade, porque ele não queria que a sua descoberta ficasse presa à universidade e daí ela fosse, vamos dizer assim, ela ficasse sem voz, né? Ela não conseguisse se ampliar, não conseguisse crescer. Então ele ponderou isso e disse, olha, a psicanálise ela pode ser praticada por leigos, mas dentro, é claro, de um estudo muito rigoroso. Inclusive Freud tinha os seus grupos de estudos, né? Minhas cachorrinhas querendo participar também. Aqui elas têm voz também. Então Freud ele tinha o seu grupo de estudos e ele quando ajudou a desenvolver a IPA, né, que é a Associação Internacional de Psicanálise, ficou convencionado esse tripé analítico. É claro que ninguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, você não pode atender. A própria pessoa deve autorizar-se psicanalista. Mas é claro, se você não seguir esse tripé, você não vai estar oferecendo um serviço de qualidade, você não vai estar oferecendo a ajuda necessária que a pessoa, né, que o paciente, aquela pessoa que está com sofrimento precisa. Então, se você quer seguir nessa área de psicanalista, é importante que você faça o tripé, que é a formação, análise pessoal e a supervisão. E essa formação ela é contínua, não tem a gente não estuda, por exemplo, as faculdades de psicanálise que estão surgindo no Brasil são bacharéis de 4 anos. Então, em 4 anos eu sou psicanalista? Não, claro que não. Não tem um tempo de formação, a formação é contínua, você estuda até morrer. É isso, a psicanálise tem mais de 100 anos de construção teórica. Você não vai conseguir estudar mais de 100 anos em apenas 4 anos. Então é um processo que não se termina, é um processo contínuo que não se acaba. Então, se você fizer a faculdade de psicanálise achando que quando terminar ela você vai ser psicanalista sem a outra parte do triplé e sem continuar os seus estudos, então você vai estar fazendo a formação errada, tá? Eu não estou aqui para criticar as faculdades ou alguma outra forma de instituição, longe de mim fazer essa crítica, mas eu preciso salientar que a formação do psicanalista se dá através do triplé. Tá? Então você pode conseguir meios de conhecimento através de uma faculdade, de uma instituição, né? Só que você tem que ter consciência disso, seus estudos nunca acabam, eles são contínuos. Agora, mudando ali, não vou dizer da água para o vinho, mas só de um tópico que é relacionado a outro, por causa dessas faculdades, né? Bom, eu estou fazendo essa ligação causal aqui, só que eu posso estar enganado, claro que eu posso, mas ao meu ver, por estar surgindo assim a faculdade ganhando, a psicanálise ganhando essa notoriedade numa faculdade, está surgiu na verdade, né, teve aí um projeto de lei de regulamentação da psicanálise. Volto a dizer, eu estou fazendo esse link, mas não sei se isso tem a ver com essas formas de faculdades que estão surgindo, né? Pode ser que as faculdades estejam surgindo e depois peça uma regulamentação por causa disso, ou pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é uma viagem minha e um assunto aí para vocês debater. Mas o ponto já teve um projeto de lei onde tentou-se regulamentar a psicanálise. Como que seria a formação de um analista com uma regulamentação? Seria da seguinte forma, o psicanalista ele poderia atuar desde que tivesse uma faculdade de psicanálise, né, um bacharel ali de 4 anos, ou desde que ele tivesse uma pós-graduação, né, que no Brasil a carga horária de uma pós-graduação, se não me engano, é 360 horas, o mínimo, né, o mínimo, ou se ele já tivesse prática há mais de 3 anos, se eu não me engano, comprovado, até o momento vamos dizer assim, que a lei fosse aprovada, né? Esse projeto, já devo dizer que ele morreu, tá? Ele não foi para frente, acabou-se, escafedeu-se, mas não é a primeira tentativa de regulamentar a psicanálise, já teve outras tentativas. E o que eu penso sobre isso?
Existe um livro muito bom do Contardo Caligares, que foi um grande filósofo psicanalista que infelizmente faleceu. Um livro dele é bem didático, sabe? Uma leitura bem dinâmica que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta. E lá ele fala sobre a regulamentação da psicanálise. Ele coloca um ponto que é muito interessante. Na Europa, em alguns países da Europa, né, não é regulado, não tem uma regulamentação a atividade do psicanalista, mas sim as instituições que formam os psicanalistas. Ou seja, as instituições deveriam cuidar, deveriam fiscalizar os seus formados. Isso daí eu acho que seria até interessante, por quê? Porque de um ponto está surgindo muitos terapeutas aí, muitos psicanalistas que não fazem o triplé, que fazem aqueles cursinhos rápidos, aqueles cursinhos básicos, né? Aqueles cursinhos de 40 horas, de 6 meses. E isso é prejudicial, porque você não consegue entender toda a estrutura da psicanálise em poucos meses. Como eu disse, são mais de 100 anos de teoria psicanalítica. Então você precisaria bem mais que 6 meses para pelo menos entender o conceito básico da psicanálise. Então, por um lado, talvez seria vantajoso que as instituições que formam, eles tivessem esse tipo de fiscalização e talvez poderia até abrir portas para que os psicanalistas pudessem estar ali sendo reconhecidos como profissionais da saúde mental. Lembrando aqui, é uma opinião minha, tá? Essa parte aqui sobre, sobre as instituições regulamentadas, né? E essa minha opinião está baseada no que Contardo Caligares falou, que eu achei muito interessante, mas é uma possibilidade, seria um meio termo, não estaria regulamentando a atividade do psicanalista, mas estaria de certa forma ali colocando uma fiscalização para que não haja tantas pessoas enganando os pacientes ou atendendo de qualquer forma, que pode ser prejudicial ao paciente. E talvez também abriria mais portas para mais instituições onde os psicanalistas pudessem trabalhar. Mas enfim, isso é o que eu penso, né? Com base em todo o contexto histórico da psicanálise, com base em grandes psicanalistas, né, que deram continuidade aos estudos de Freud. E é claro que eu não sou nenhum grande teórico, né? Eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que eu estudo, né? Aquilo que eu vou atrás de saber. Mas se você tem uma opinião contrária à minha, deixa aí nos comentários, vamos debater ideias. É assim que o conhecimento é propagado, através do debate de ideias, beleza? E só quero deixar um recadinho rápido aqui. Se você precisa de ajuda para tratar os seus conflitos emocionais, para tratar as suas demandas do dia a dia, aqui embaixo tem o meu Insta, tem o meu contato de WhatsApp, então fique à vontade, se você precisar de mim, estou à disposição. E curte esse vídeo, comenta e divulgue para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.